perdi tudo. Foi um baque, assim. E até então eu tinha perdido tudo e os caras me prometendo, os promotores de justiça, falaram assim, agora eu vou te arrumar 20 anos de cadeia. Entendi. 20 anos de cadeia. Daí eu fiz um cálculo, fui preso com 27 anos, falei, mano, vou sair daqui com 47 anos de idade. Falei, acabei com a minha vida, mano. Então, ali realmente eu senti o peso total do crime, assim. E foram 60 dias que você tava nessa dúvida, né, lá dentro, É. sabendo o que vai acontecer. Depois que passou esses 60 dias, decretou a prisão preventiva, que aí faz uma conversão. Sai da prisão temporária e entra numa prisão preventiva. Quando eu recebi a notícia, que o último dia eu tava festejando, essa cadeia que eu tava tinha telefone. E eu tô lá, né? Fica tranquilo, rapaziada, daqui a pouco eu tô saindo, já prepara aí o churrasco, hein? Hoje eu tô indo embora. Aí o carcereiro até falou assim pra mim, não vai ter jeito, se de fato não chegar nada pra mim aqui até as 5 da tarde, Vou ter que te 5 e liberar. 1, eu tenho que te liberar, você não pode ficar aqui, senão você fica de forma ilegal. E eu tô numa festa, falei, graças a Deus, cara, vou embora. Deu acho que umas 4h30, desceu o carcereiro lá com aquela cara de sarcasmo dele. Amigão, veio a prisão preventiva pra você, mano. E foi em cima da hora ainda que você descobriu que ia ficar mais tempo na prisão preventiva. Foi bem... Cara, no último dia, parece que fizeram de sacanagem, mano. Foi pra realmente matar na unha. Que a investigação já tava rolando, já tinha as provas, só que eles ficaram segurando pra soltar, né? Porque eles têm que formalizar isso aí, né? Eles têm que pegar e tem que montar a denúncia, tem toda uma estrutura ali técnica que eles precisam, né, pra manter você preso. Aí quando veio a prisão preventiva, foi um balde de água fria, assim, terrível. Porque até então você fala, agora eles conseguiram juntar provas e vão cumprir aquilo que eles prometeram, que é realmente muitos anos de cadeia. Né? Então foi um momento muito... Aí você é transferido, você sai daquela cadeia, que é uma comarca que você fica aguardando... Que é uma cadeia dentro da própria delegacia, né? Isso. Aí você sai dessa comarca e vai para um CDP, que é um centro de detenção provisório, que o regimento é muito mais rigoroso. E como que era na cadeia dentro da própria delegacia? Como que funcionava? Quantas pessoas tinham na cela? Era mais tranquilo, né? Era mais tranquilo para você cumprir, porque, por exemplo, lá você conseguia comprar até mesmo coisas da rua e colocar lá dentro. Esfirra, um exemplo. Quer comprar uma pizza? Você tinha uns esquemas lá de trazer uma comida da rua com mais facilidade, né? Você tinha um banho quente. As celas eram cheias, mas não eram tão cheias. O pátio era bem, bem pequeno, era um pátio bem reduzido, porque ali tinham 4 celas, então era um ambiente, fisicamente falando, bem reduzido. Agora, comparado a um CDP, é totalmente diferente, porque na comarca eu tinha o telefone, então eu fiquei praticamente 2 meses conseguindo me comunicar com a família, comunicar com alguns amigos, então aquilo, de uma certa forma, amenizava também aquele peso, né? E nessa primeira delegacia, nessa primeira prisão, qual que era a maior parte dos crimes que a galera tinha cometido pra estar lá dentro? Nessa delegacia, eles não ficam presos, por exemplo, quando é flagrante. O cara foi preso em flagrante com o tráfico, vai pra delegacia? Não, já vai direto pro CDP. Esse tipo de regime é quando o cara é preso por pensão, quando ele é preso por um furtinho pequeno ali, dentro da própria cidade, ele coloca ali. Então, você não vai ver dentro dessas comarcas grandes crimes, grandes criminosos, porque quando é Já preso... vai direto pra outra. Já vai pra um outro Só regime. se for preventivo mesmo, né? Que era o seu caso. Ou flagrante, que já converte em prisão preventiva, aí já vai para um centro de detenção provisório, que já é um outro regimento, aí já é uma outra pegada. E como que foi o primeiro dia que você passou realmente pra prisão de verdade, com uma dinâmica completamente diferente? Eu lembro que eu saí de bonde, cara, que a gente fala que é a transferência do preso, né, que é chamado de bonde. Saí da comarca e fui para esse CDP, que é o Centro de Detenção Provisório. Quando eu cheguei no CDP, cara, os caras já dão logo uma pagada, que é os funcionários, né? Que hoje é chamado de policial penal. Os caras não gostam de ser chamado de carcereiro. Eu até evito chamar eles de carcereiro, que popularmente é conhecido como carcereiro, né? É o termo que eu também escuto bastante. As pessoas conhecem na linguagem, mas hoje tem uma nova nomenclatura que é conhecido como policiais penais. Aí você chega lá, os caras dão aquela apagada. Você tá chegando agora no CDP e tal. E eu tava meio moscando, mano. Quando você chega, você vai pra um paredão pra ser revistado, aí você coloca a mão aqui na nuca, e os caras estão falando, gritando lá, vai, tira a roupa, e não sei o quê, blá, blá, blá. Vamos, preso, abaixa a asa, olha, fecha a asa, preso, fecha a asa. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo, mano? Tinha mais uns caras comigo no paredão, né? Fecha a asa, eu tô aqui com a asa aberta, mano. Será que o cara que faz isso se diverte fazendo isso? Ele pensa, pô, tá chegando um cara novo, vou ferrar com esse cara aqui, já vou botar pressão. Vou tirar um barato com esse novato aqui, velho. Eu tô com a asa aberta aqui, mano, e falei, pô, cara louco, mano, que porra de asa é essa, mano, e tal, não sei o que. Daqui a pouco ele me deu um murro aqui, tipo, nos 2 braços. Fecha a porra da asa! E me deu um soco
Pior que Aqui nem eu no tinha base? fechado, ia baixar a mão, assim, tipo. Eu já ia tomar um salve. Não, mas é isso aqui mesmo, fechar a asa é aqui, ó. Isso, é. Ah, entendi. Aí eu fechei a asa, tomei um soco aqui no baço e tomei uma bica na panturrilha, mano. Falei, nossa, cara, eu fiquei meio em choque. Falei, puta, mano, o bagulho aqui é louco, hein, mano? Já cheguei aqui, o cara já vem me bater, imagina depois, né? Falei, as boas-vindas dos caras, mano. Já falei, mano, essa cadeia aqui é uma cadeia esquisita, mano. Já fiquei meio em choque. Aí você vai pro setor de inclusão, que é quando você vai ser cadastrado, né? Aí você vai lá, tira digital, faz um cadastro, tira foto, eles vão lá, raspa a tua cabeça, já te dá um presto barba pra tirar, se você tiver com barba, tem que tirar a barba. É o procedimento padrão. Uhum. Então você chega naquele ambiente, você já chega, o cara que é primário, que nunca passou pelo sistema, ele fica realmente muito assombrado. Aí ele desce para uma cela que é chamada cela de inclusão, que ali ele vai ser aguardado para ser distribuído nos pavilhões. Né? Ali o diretor vai pegar mais ou menos o seu perfil, como um CDP tem 8 pavilhões, ele vai pegar ali, dependendo do tipo de crime que você tá, e distribui você conforme o seu perfil. E como que é essa divisão, por exemplo? Ah, tem um pavilhão que é só de determinado crime ou eles mesclam as pessoas? Como que funciona? Eles tentam separar na medida do possível. Como o sistema hoje está barrotado, ou seja, humanamente impossível você conseguir fazer essa separação pela quantidade de presos que tem no estado, normalmente os pavilhões da frente são pavilhões de réus primários. É aquele cara que foi preso num furto, foi preso num 180, receptação, ele é um crime relacionado assim numa visão mais tranquila, né? Tem também, o diretor já faz uma triagem, né? Ou seja, ele pergunta, pô, e aí, você tem algum problema com facção? Se for um crime mais, né, mano, sexual, se o cara estiver ali num crime mais pesado, que não é aceito dentro da comunidade carcerária, o diretor já não vai deixar mandar pro convívio também, já vai mandar pro seguro. Então ali naquele primeiro momento ele faz uma certa triagem. Então se é um crime, por exemplo, um estupro, o cara vai ficar em um lugar completamente diferente dos outros? Nem manda pro convívio, que sabe que se mandar pro convívio os caras pegam. Entendi. Entendeu? Então ele já... E o diretor ele tem essa responsabilidade pela integridade física do preso, né? E quais são os crimes que realmente não são perdoados na cadeia? Que o cara não vai pro convívio comum porque senão vão pegar, vão fazer de tudo com esse cara. Pedofilia e estupro, né, mano? Porque dentro do crime a gente tem que entender que eles têm as próprias regras e os próprios pactos de honra. Ah, mas o criminoso não tem honra. Então, porque as pessoas não querem enxergar a realidade desse submundo, que é um outro mundo paralelo, né? E os caras não admitem. Por quê? Porque na hora eles ligam, eu tenho uma filha... se fosse minha irmã... Então, assim, se o cara cair no convívio, os caras pegando. Né? Tem até um fato que aconteceu uma vez comigo. Eu tava no pavilhão 7 e tinha um cara que tava preso por um crime que era um crime normal. Tipo, ele tava um assalto. Quando chegou um parceiro de uma outra quebrada, olhou pro cara e falou, pô, mano, mas esse fulano de tal, ele violentou as 2 filhas dele, mano. E aí já era. Deu... Nossa, os caras catou na hora. Primeiro os caras catam, porque também tem todo esse cuidado, né? Os caras dão aquela sequestrada ali na hora, enquadra o cara e vai em cima pra saber se procede também a informação, né? Que também não dá pra você ficar abraçando também qualquer tipo de conversa e ripar o cara ali de qualquer jeito. Pegou o cara e aquela pressão psicológica, que é, né, mano? Só um monte de mente criminosa, os caras começam a dar aquela enquadrada pra ver se o cara confessa. Aí o cara confessou, mano. O cara falou, não, pá, foi isso mesmo. E era um tiozão, mano, tinha mais de 50 anos. Era um cara até legal, assim, de conviver com ele no pavilhão. Ele vivia cantando um sertanejão lá, todo mundo gostava do cara. Entendi. Aí já era, ferrou pro cara. Nossa, mano, ninguém acreditou. Falou, não é possível, mano, esse tiozão, mano, você é louco. Ele não. Esse cara catou e ripou ele. Não chegou a matar, mas deram um pau muito grande, aí arrastou ele até a gaiola, que é onde sai ali do pavilhão. E tirou ele pra mandar pro seguro. Aqui você não fica, tal. Então os caras não admitem conviver, tá no mesmo espaço de ambiente. E aí fica todo mundo junto ou ele fica numa solitária da vida? Como que é o cara que não se enquadra com os outros presos? Hoje em dia tem um pouco de diferença, porque se a gente puxar um pouco pra trás, na década de 90, antes o seguro era um lugar mais... Ele era um lugar mais tenebroso, que era uma cela fechada, ele não tinha praticamente banho de sol, ele ficava trancado numa cela 24 horas ali. E não saía de lá, só vinha comida e pronto. Era uma coisa muito pesada, né? Década de 90 até 2000. A cadeia ela foi sofrendo muitas mutações ao longo do tempo. E o que aconteceu? Hoje em dia, a grande maioria das unidades ou tem uma cadeia, que é uma cadeia específica só para esse tipo de crime. No Vale do Paraíba, por exemplo, lá na cidade de Tremembé, tem uma penitenciária que é só para esse perfil de preso.
que é o perfil de preso que tem um crime que não é aceito na própria comunidade carcerária, é um preso de repercussão nacional. Eles montaram ali um perfil de unidade que é justamente para pegar esse tipo de criminoso e colocar lá. Né? Que a gente chama, é o criminoso que não é aceito nem dentro da própria, do próprio sistema prisional. E quando bota essa galera junto, elas se aceitam? Como é que é? Não, sai muito problema, cara. Então acho que isso que eu tava pensando. Né? Sai muito problema. Tinha um pavilhão, que era um pavilhão que estava no nosso, onde eu estava, no CDP, que era o primeiro pavilhão, pavilhão 1. E lá era colocado esse perfil de preso. Então era um pavilhão só para esse tipo de preso. E como os presos se comunicam entre eles dentro dos pavilhões, há toda uma comunicação, toda uma estrutura ali de organização, todos os dias tinha problema lá, de agressão, de briga, de muita palhaçada que a gente falava que ocorria lá naqueles pavilhões. Porque os caras, mano, eles já não são aceitos dentro da própria unidade. Eles Às vezes já tem um distúrbio mental também, não bate bem da cabeça. Exatamente. E aí é o camarada que vai brigar com o outro que também não bate bem, né? A gente chamava só de problemática, eram os problemáticos do sistema. É só cara que só dá problema. Caras que realmente não tem como você conviver com eles. E o primeiro dia, depois que aconteceu essa triagem inicial, o que aconteceu lá dentro da cadeia? Dentro do CDP, você fala, Isso. né? Aí saí dessa triagem e fui pro pavilhão 7, que era o pavilhão do fundo. O pavilhão 7 era um pavilhão considerado dos presos mais, não digo periculosos no sentido violento, mas era de uma repercussão maior no sentido de hierarquia dentro do crime. Então, como tem essa divisão de pavilhões, o 7 era um pavilhão de presos mais respeitados, digamos assim. Fui para lá, aí você fica dentro de uma cela chamada cela de RO, que é um sistema de observação. Fica 10 dias trancado lá. Sozinho? Ou com outros? Você fica com outros presos. Você passa um período ali, porque como vai chegando muito preso por dia, então não tem como você ficar sozinho por conta da demanda, né? É muito preso chegando todos os dias na cadeia. Aí fiquei no RO lá, aguardando, tirei os 10 dias, e aí você vai começando a conhecer o ambiente. Mas já foi terrível, porque eu cheguei na época eu cheguei em, acho que foi 29 de julho de 2012. E era um frio desgraçado, velho. Tava no inverno, mano. E aí eu fui tomar meu primeiro banho gelado. Aquela água fria, foi ali que eu senti realmente o peso da cadeia. Porque a cadeia é um ambiente mais frio, né? Mais gelado, aquela coisa do concreto. Então você não tem ali todo o seu conforto. E você tem que tomar o banho gelado. Na hora que eu fui tomar o primeiro banho gelado naquele inverno, pesou, cara. Aí na madrugada também, as celas são abertas no CDP, né? Aquele vento gelado entrando. Eu não tava sem cobertor, porque quando você chega na cadeia, você não tem praticamente nada, né, mano? Você chega lá com a roupa do corpo e depois, com os dias vão passando, você vai conquistando as suas coisas. E aí eu pensei que eu ia morrer de frio, cara, porque eu passei, acho que uma semana ali, tava um inverno o frio tava muito intenso naquela região, e foi terrível, mano. Foi assim, foi uma época que... Aí é onde você entra nos maiores arrependimentos da tua vida, sabe? Quando que a ficha caiu, que você percebeu, pô, deu errado aqui e agora eu vim parar nessa situação. Eu acho que foi no processo de RO, depois de uns 5 dias, que aí o peso da cadeia realmente desmoronou nos meus ombros. Você viu que é aqui que você tá e que vai ficar durante um certo tempo, e você não sabia ainda, né, qual que era a tua pena quando você entrou lá. Porque quando eu tava na comarca, e a comarca ainda não tinha me dado esse peso. Eu tava me iludindo, né? Vou embora, tal, não sei o quê. Tô ali meio que vivendo aquele momento. Quando eu fui pro CDP e passou esses 5 dias que eu tô ali sendo provado mesmo do frio e daquela escassez de tudo que é o regime do CDP, aí a cadeia realmente deu aquela pesada, mano. Aí eu comecei a falar, mano, não vou sair mais daqui. Aí você começa a ver como é difícil o tempo passar, porque imagina só, você fica dentro de uma sala, não tem um celular, não tem uma televisão, não tem nada. O tempo realmente ele não passa, mano. É um negócio assim enlouquecedor. De fato, é um negócio assim que você pensa em tirar a vida a todo tempo, todo momento. Você fica numa linha de pensamento de suicídio. E como que é o dia a dia da cadeia? Que horas você tem que acordar? Como que funciona o cronograma de manhã até a noite? Em torno de 6h30, 6h30 da manhã, passa os funcionários fazendo a contagem. Então eles têm essa rotina entre eles, que é a rotina para eles conferirem, né? Se teve alguma fuga e tal. Aí em torno de 7 horas, eles pagam o que a gente chama, entrega o café da manhã, né? Então é um dedo de café, um copo de leite branco e um pão. Aí você toma seu café da manhã ali em torno de 7h30 da manhã. 8 horas, banho de sol. Então eles soltam você, né? Pra andar um pouco no pátio ali, sai pro banho de sol. 11 horas você retorna, se tranca novamente. Aí eles vão entregar o almoço. Aí vem um marmitex, um copo às vezes de suco, de repente eles te entregam um docinho, entregam uma fruta. 1 hora você sai para um outro banho de sol.
Aí você fica até às 4, que tranca você de novo às 4 horas da tarde. Aí às 5h30 é a hora que vai entregar a janta. Entrega a janta esse horário, aí só no outro dia. Então, a rotina, basicamente, pegando um padrão para montar, seria esse. Antes de prosseguir, na questão que você estava esperando, com a expectativa que ia ser solto, o que você pensava que você ia fazer depois de ser solto na prisão preventiva que você tava... Na preventiva não, na provisória. Uhum. Cara, assim, ainda como eu não tinha tido o impacto da prisão, daquela coisa meio que do arrependimento, eu ainda tava falando assim, bom, dependendo da situação aqui, eu vou ter que dar mais uma resolvida, então eu não tinha ainda tomado aquele choque necessário para falar, agora de fato parei. Uhum. Entendeu? Eu não tinha conseguido chegar nessa decisão. Né? A minha cabeça tava o quê? Bom, fui preso, deu um azar aqui, se eu sair eu tenho que ver como é que tá a situação, porque até então não tinha tanta informação. Mas vou chegar lá e se de repente o prejuízo for grande, eu vou ter que dar um jeito de resolver essa situação aqui pra aí sim parar. Uhum. Meio que, né? Vou tentar novamente entrar no ciclo, né? Uhum. Vou sair, vou tentar resolver, aí se eu resolver, aí de verdade eu paro, porque agora eu tomei um susto, né? Tomei um sustinho, né? Aí eu tava mais ou menos com esse pensamento. Mas na cadeia, cara, é muito louco, porque na cadeia tem um dia que você acorda extremamente arrependido, fala, nunca mais na vida eu faço nada de legal. Tem dia que você acorda e fala, mano, agora eu vou virar o pior criminoso que existe na face da Terra. Porque é humano, né? Uhum. É altos e baixos, né? Às vezes você pensa, pô, me arrependi, tô aqui, tá tudo ruim, vou voltar, vou ficar tranquilo. Às vezes você pensa, pô, tô aqui, olha como que é uma merda, como que é uma porcaria, vou voltar mesmo e é isso, né? Você oscila demais, cara. Você oscila demais. Então a cadeia não é um lugar assim que você pode, de fato, falar, decidi e agora já era, de fato, tô realmente convicto do que vou fazer. Porque a oscilação lá é diária, ela é constante. Uhum. Porque a gente tem que entender o ambiente. É um ambiente hostil, é um ambiente que você está sendo pressionado psicologicamente, é um ambiente que você tem escassez de tudo. Privacidade, comida, tudo, cara. Paz. Então você tá ali você vive num estresse constante, 24 horas. É cara que não vai com a tua cara. Então a gente tá dentro desse estúdio aqui. Imagina colocar mais 40 cara aqui dentro. Uhum. Entendeu? Tem cara que vai com a tua cara, gosta de você. Tem cara que não, ele vai tentar ficar arrumando problema com você. Então tem de tudo. Né? Você tem que ter uma saúde mental ali, psicológica muito forte. Uhum. E o Arquimedes dentro da cela, a maior parte gostava de você? Você conseguia socializar com as pessoas? Você conseguia ter uma boa relação ou a maioria não batia? Como que funcionava? A cadeia você tem bons amigos, mas também se forma terríveis inimigos, né? Porque como eu citei, como tem muito cara, CDP é um lugar muito cheio, quer dizer, tem a média de 35 a 40 pessoas dentro de um espaço. Eu sempre fui um cara muito observador. Por mais de ser tô aqui falando bastante aqui com vocês hoje, mas no meu cotidiano eu sou um cara muito mais reservado, silencioso, mais observador, porque eu acho que a nossa fala ela tem peso. Né? E sair falando muito também é um problema. Então a cadeia também eu tinha muito isso, de ficar observando, pouca ideia, mas quando eu sentava para conversar com um cara, eram umas ideias mais profundas, que eu sempre gostei de trocar ideia, mas eu falava, mano, ficar trocando ideia por trocar, vamos trocar um papo da hora aqui, né? E aí, essa minha facilidade na comunicação, que já veio da rua, foi me dando um status maior de liderança dentro da minha cela. Que lá a gente elegia como se fossem certos líderes, né? Então, logo eu já me tornei o líder daquela cela para poder realmente conduzir, que a gente chamava, que era resolver os problemas internos dentro da prisão, daquela cela. Que às vezes um conflito, você brigou com o cara, tipo, teve um... Entendi, você era o cara que decidia e conseguia ajeitar os conflitos. Interno ali da cela. Uhum. Então, lógico que tem uma hierarquia dentro da cadeia, que é as lideranças que comandam ali o próprio pavilhão, mas eu fazia parte um pouco desse esquema de ajudar no convívio mesmo, né, cara? Só que isso também gera o quê? Gera vaidade, gera pessoas que cobiçam, por mais louco que seja, né? O cara, esse cara aqui, ele que conduz, eu queria estar lá. E aí ele, por inveja, vai tentando achar um caminho pra te derrubar, te provocar, que é os inimigos, entendeu? Mas sempre fui um cara muito na minha, porque acho que você aprende mais com o erro do outro do que com o seu próprio erro. Essa é a grande sabedoria, né? Com certeza, sim. Então, às vezes, na cela eu ficava observando ali, como eu tava ainda ganhando o ambiente, eu ficava observando, vendo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Nem tudo você vai saber, né, na hora que você chega. Então é mais de observar, né? Ouvir mais, falar menos. Você começa a ver o peso da palavra que tem na cadeia. Você fala, cara, uma palavra mal colocada, você arruma um problemaço muito grande lá dentro. Que é aquilo, o cara que acaba sendo burro, ele vai lá, erra e não aprende com o próprio erro. Aí tem o cara que é mais esperto, que ele vai lá, erra, mas ele aprende.
Aí tem o cara que aprende com o erro dos outros, que acaba sendo sábio. Então ele observa mais, vê o que tá acontecendo e ele não precisa errar pra aprender porque ele já viu o outro fazendo errado, né? É o mais sábio, né? Sim, se você for pensar. Por isso que existem os livros, existe todo um conhecimento que é isso, né? Quando você lê um bom livro, o que você tá pegando do cara? Você tá pegando toda a bagagem de vida dele e encurtando a sua maturidade, né? Um bom livro te traz isso, né? Exatamente, sim. Ele vai te mostrar ali, ó, faça isso, isso, porque eu fiz isso aqui, não deu certo. Então, tenta por esse caminho, né? E a prisão me fazia isso. Eu observava ali, eu ficava ouvindo e tal. Então, eu evitava errar para aprender. Né? E quando que você começou a escrever até mesmo o primeiro livro, acho que é esse daqui, né, o primeiro? É, o Lodebar. Aham. Esse livro ele começou justamente nesses conflitos internos que eu estava tendo dentro da prisão, que era o conflito do quê? Na prisão, como você não tem muito o que fazer, você tem apenas algumas alternativas. Primeira alternativa, se drogar. Fumar maconha, cheirar cocaína. E a droga entra muito fácil dentro da prisão? Como que o camarada faz pra realmente comprar a droga? Ele compra de alguém que trouxe lá dentro? Ele tem que ter um contato que traz? Como é que é? Depende também muito do regime, porque tem cadeias que é quase impossível entrar por conta da rigorosidade que existe no sistema. Também existem... As pessoas, às vezes, elas pegam histórias da cadeia de 10 anos atrás e usam como modelo para comparar o de atualmente. Porque hoje em dia o sistema está mais rigoroso. Tem o scanner, tem algumas coisas que estão dificultando a entrada da droga dentro do sistema. Mas na minha época era mais fácil entrar. Entrava por vários meios, né? Às vezes o cara conseguia entrar por Sedex, às vezes o cara entrava pela corrupção do funcionário. Sempre tinha um esquema para entrar. E você nunca tinha usado droga lá dentro da cadeia. Você pensou, pô, agora que tem a droga aqui, não tô ferrado, tô aqui dentro, não vou sair tão cedo, vou usar a droga? Ou você mesmo assim não usou? Não, pensei em fumar maconha na época, porque eu ficava vendo os caras fumando maconha na cela e falava, pô, mano, os caras parece que tá curtindo a cadeia, tá ligado? Entendi. Eles ficavam dando risada e tal, e trocando ideia, e tipo, não digo feliz, mas... Ficou mais relaxado lá dentro. É, mano, os caras, fuma aí, mano, pô, mó da hora, tal, não sei o quê, mano. E você viu o cara assim, a maconha tem isso, né, mano? Ela dá essa brisa no cara de dar uma relaxada na mente. Acaba sendo um calmante ali pro cara, né? Tem até várias histórias do Carandiru, por exemplo, que falam que o diretor, na época, ele preferia ter a droga, a maconha no caso, lá dentro, porque deixava o preso com menos risco de querer fazer rebelião, de querer realmente ficar brigando. Então, tinha uma filosofia até mesmo nesse aspecto. E os caras que trabalham dentro do sistema, eles estão ligados também que quando o cara tá ali muito louco de maconha, a tendência é que ele não vai gerar tanto risco. Ele não vai fazer nada, vai ficar só no canto dele, curtindo. Dando ali uma risada, vai comer ali, vai ficar trocando uma ideia. Essa é a brisa do cara. Então, naquele momento, como você tá ali numa situação muito difícil psicologicamente, eu falei, mano, quer saber de uma coisa, mano? Vou fumar essa bagaça aqui, mano. Então, chegou um momento de quase eu dar um pega, né? Fumar um baseado. Só que aí naquele mesmo momento tinha um livro assim e tal, e eu nunca fui de ler, cara. Era um barato que eu detestava, era a leitura, mano. Tanto é que eu era um puta no repetente na minha época de escola, repeti 3 anos a segunda série, odiava a escola. Entendi. Então o livro pra mim era meu maior inimigo, não tinha sentido nenhum. Só que eu falei, puta, eu vou tentar ler. Aí peguei um livro lá, gostei da história, tal, falei, pô, legal. E ali começou a desenvolver, comecei a pegar outros livros de alguns caras que tinha em outras celas e comecei a buscar dentro do livro uma fuga, né? Uma válvula de escape. E aí, depois de uma carta que eu recebi de uma amiga, ela falou assim, pô, por que você não faz um diário do seu dia a dia aí na prisão, né? Lendo a carta, eu falei, puta, que viagem, mano, fazer um diário da cadeia, mano, que nada a ver, mano. Só que aí você fica amadurecendo aquela informação, né? Ficou germinando na minha cabeça. A ideia já tava lá, né? Então, a princípio, a pessoa, não, que eu vou fazer isso? Mas aí, depois de um tempo, pô, você tá vivendo lá, tá tendo uma vivência, tá com um ócio gigantesco, né? Eu falei, que mal tem, né? Aí comecei a escrever. Pá, hoje e tal, aconteceu isso, e comecei a narrar. E juntar aquelas folhas. Depois comecei a mandar pra fora e falei, deixa lá, né? E aí o projeto do livro nasceu lá. Nas minhas angústias, nas minhas dificuldades, em toda essa reflexão, que até é uma das propostas que eu faço de conversar assim, né, com vocês e com todo mundo que a gente tem a oportunidade de bater papo, é isso, de dividir toda essa filosofia, que é o submundo do crime, é o que é a vida dentro da prisão. Então todo esse trabalho que iniciou dentro do projeto do livro partiu dali, de realmente não ter me inclinado para a droga e ter me inclinado mais para a leitura e me inclinado um pouco mais para um novo propósito de vida. Porque se você também não alinha a sua vida com um propósito, cara,
Aí o que vem acaba sendo isso, né? A proposta que vem você acaba aceitando se você não tem um propósito e os valores bem definidos. Você tá tipo no meio de um oceano, mano, sem bússola, sem nada. Você tá ali, vou pra onde? Sei lá, pra onde me levar. Quantas pessoas estão assim? E dentro do sistema prisional, a maioria tá assim. E com relação à comunicação dentro da cadeia, como é que era? Tinha celular, dava pra se comunicar com o mundo de fora? Como funcionava? Todos os sistemas que eu passei, com exceção da comarca, fora do ar que a gente chama na linguagem, sem telefone. Então, assim, era só carta, né? Eu acho que você tem um público mais jovem, acho que nem sabe o que é carta. Carta é como se você mandasse aí um direct, né? Um direct pra galera. Realmente escrever no papel aí, colocar no envelope e mandar. E era assim, cara, hoje em dia a gente tem tanta angústia, né? Por exemplo, você manda às vezes uma mensagem, você quer uma resposta meio instantânea, né? E a carta tinha aquilo. Eu escrevia hoje, mano, até chegar a carta pra você, levava uns 20 dias. Aí você fazia um cálculo. Bom, você vai receber a carta daqui 20 dias. Até eu receber a sua resposta, já faz quase 2 meses. Porque é o trâmite, né? Do correio, você receber, depois você parar um tempo pra me escrever e você mandar. Então as comunicações, elas eram muito distantes, não era uma coisa dinâmica. E eu lembro que eu saía dando tiro pra todo mundo, né? Saía escrevendo carta pra um monte de gente. Falei, vou tentar cercar o tempo, né? Que a maior alegria do preso é quando chega uma carta. Porque uma carta é uma visita pro cara que tá lá cumprindo pena. E como é que você tinha o endereço da pessoa pra mandar a carta? Como que funcionava? Ah, eu quero mandar a carta pra alguém aqui. Era mó corre, mano. Tinha que fazer mó corre pra arrumar um endereço, porque dependia muito da visita, né? Então a minha irmã me visitava na época, eu falava, pô, vê se você consegue o endereço de fulano de tal pra mim. E na próxima carta que você me mandar, você me manda também O endereço já. junto. Aí... E de quanto em quanto tempo era a visita na cadeia? Lá era semanalmente, mas não que era semanalmente, que às vezes a sua visita poderia ir todo final de semana, né? Então, normalmente, cada 15 dias. Tem preso que recebe uma visita a cada 30 dias. Tem de tudo. Tem preso que não tem visita, que é totalmente abandonado lá dentro do sistema. Então, assim, todos os dramas humanos que você pode imaginar tem lá dentro. E quando a visita vem, ela pode levar comida, ela pode levar alguma coisa pro preso? Como funciona isso? Tudo muito regrado de acordo com aquela unidade. Então, tem unidade, por exemplo, que permite entrar um bolo X. Bolo recheado, por exemplo, não entra bolacha recheada. Tem vários itens que não podem entrar. Né? Então, não é que o cara chega lá e tem, às vezes, a quantidade também. Ó, pode levar meio quilo, pode levar 300 gramas. Então, tem todo um regramento. Né? E tudo isso foi acontecendo por quê? Volto a dizer, quando você pega há 15 anos atrás, nossa, entrava tudo, cara. Você colocava pizza, chocolate, você colocava um monte de coisa. Só que aí foi vendo brigas, rebeliões, e o Estado foi cada vez mais reduzindo e fechando, deixando mais escasso. Né? E quando você fala de CDP, você tem uma alimentação um pouco mais... Você tem mais abundância porque tem mais visita. Quando o cara desce, que a gente chama pro sistema, que ele vai para uma penitenciária, reduz quase pela metade. Entendi. É onde o cara já começa a passar mais dificuldade de alimentação, começa a passar mais fome. Então, em questão de alimentação, você nunca chegou a passar fome assim na cadeia? Era ok? Então, eu sempre tenho muito cuidado de falar fome. Por quê? Fome é subjetivo. O que é fome? Eu sempre falo assim, a gente tem que partir dessa premissa. Fome comparado a quê? Se eu comparar, por exemplo, as pessoas que estão lá naqueles sertões da vida, no Brasil da vida, que não tem um arroz para comer nesse exato momento, o preso passa bem pra caramba na cadeia. Porque eu estaria sendo injusto em fazer uma comparação, falar que o cara tem 3 refeições lá, come, ele não vai ter uma comida em excesso, mas fome ele não vai passar. Né, comparado a essas pessoas que estão com muita dificuldade, não só no sertão, mas até mesmo no nível Brasil. Em diversos lugares no mundo até mesmo. Exatamente. Assim. Então eu não me sinto confortável de falar, nossa, mano, o cara passa fome na cadeia. Eu, como meus valores, tenho um pouco de resistência. Eu falo que você passa muita dificuldade. Não tem como você, né? A gente agora termina aqui o podcast, se eu quiser vou ali no McDonald's, come, se eu quiser... Você tem ali facilidade de se alimentar. Na cadeia é muito regrado. Chegava muitas vezes 9 horas da noite, por exemplo, lá na cadeia... Me dava fome, tipo, dava aquela vontade de comer alguma coisa. Não tinha. Né? Aí você tomava uma água tal, você sentia uma vontade de comer, mas não é uma fome extrema no sentido, né? Como a gente pode pegar esse exemplo que eu trouxe aqui. Entendi. Então, por ser muito regrado, os horários certos, você vai comer naquele horário, não tem muita comida, mas é o que vai conseguir não te deixar doente, não fazer com que você fique realmente ruim, né? Debilitado, não. Entendi. É uma comida que vai te manter vivo e vai te manter saudável. Não tem como. E também tem os complementos que a visita manda, porque muito do sistema prisional, ele é mantido pelas famílias. A mãe que manda um achocolatado, manda um leite em pó, manda umas bolachas. Aí o que acontece dentro de uma cela? Eles juntam todos esses itens que chegam. Então, a título de exemplo, estamos em 40 aqui na cela.
10 recebe Sedex e recebeu visita. Então a gente junta todo aquele achocolatado, todo aquele leite em pó, depois a gente divide igual para todos que estão na cela. Então durante a semana a gente vai equilibrando as bolachas, vai equilibrando o que a gente recebeu ali durante a semana, para depois dar um pouco para tipo um café da tarde. Entendi. Aí, depois a janta, ó, tem aqui 5 bolachas para você, 5 para você, 5 para você. Então quem recebe acaba dividindo entre todos, né? Todo mundo divide as Há uma coisas lá dentro. fraternidade nesse aspecto. Não tem o camarada que chega e fala, chegou aqui, pra mim é meu e pronto. Isso não existe na cadeia ou tem algum... Tinham em alguns itens, por exemplo, do chocolate. Às vezes chegava uma barra de chocolate, ele não era, entre aspas, não era obrigado a dividir. Ele dividia com o cara que era mais chegado. Sou mais chegado de você, então aqui 2 tabletinhas e tal. Mas por que tinha essa filosofia? Porque o cara fala assim, se eu tenho condição de trazer o chocolate, então porque o cara às vezes fazia uma opção, né? Ele pegava aquele dinheiro dele que ele poderia fazer um chocolate e entrar pra ele, só que ele queria fumar maconha. Então era um luxo, entre aspas, que ele tinha, que ele falava, bom, já que você quer fumar maconha, não vem tirar meu luxo de comer meu chocolate. Havia um Saquei. embate nesse sentido de visão.